Sejam bem-vindos ao Papo de Empresários da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande. Eu sou a Roberta Oliveira, co-host desse podcast aqui, representando o Conselho da Mulher Empresária da Casa, e junto comigo a Patrícia. Olá, Patrícia! Bom dia, gente. E aí, animada para hoje? Super. Vamos lá. Vamos lá. Hoje a gente vai tratar de um tema que é bem do dia a dia dos empresários em geral. Decisões que custaram caro. Toda decisão importante no mundo dos negócios tem um preço. Às vezes esse preço vem em forma de investimento, outras vezes de aprendizado. E hoje, nesse podcast, a gente vai falar sobre as decisões que custaram caro, mas que principalmente ensinaram e transformaram trajetórias. E para isso a gente trouxe dois empresários para falar sobre esse tema, aceitar esse desafio. A gente está super feliz de receber vocês, a gente vai apresentá-los. Sejam bem-vindos. Isso, Débora Charo e Omar Alcar. Que bom ter vocês aqui e obrigada mesmo por terem aceitado o nosso convite. Que bom que deu certo. Bom dia. Bom dia. Bom dia, muito obrigada, Roberto, Patrícia. Um prazer estar aqui, falar sobre algum tema aí que a gente também pode contribuir. Sim, muito legal. A Patrícia, fala um pouquinho da Débora. Agora a gente vai falar um pouquinho sobre o currículo da Débora. Débora Charro é empresária há mais de 10 anos de experiência no mercado de produtos naturais, atua de forma estratégica no varejo e na distribuição, sendo especialista na implantação e expansão de empórios a granel, reconhecida por desenvolver modelos de negócios focados em alta rentabilidade, giro eficiente de estoque e experiência do cliente, vem contribuindo para a profissionalização e crescimento do setor, à frente da GreenSuki, lidera soluções que conectam saúde, qualidade e inteligência comercial, ampliando o acesso à alimentação saudável e impulsionando resultados de parceiros e lojistas. Que legal. E o Omar tem uma forte atuação institucional no setor empresarial de Campo Grande. Já foi presidente da Associação Comercial entre 2011 e 2013 e atualmente ocupa o cargo de vice-presidente da entidade. Formado em eletrônica e telecomunicações, possui pós-graduações em administração de empresas públicas, tópicos avançados em telecomunicações e gerenciamento de projetos, o que contribui para uma visão estratégica e multidisciplinar de gestão. Empresário do setor da moda há mais de 30 anos, construiu uma trajetória sólida na gestão de lojas em importantes espaços comerciais da capital, como o Shopping Campo Grande e a Rua 14 de Julho, além de atuação em Dourados. Hoje segue à frente de sua operação em Campo Grande, com loja na Rua Euclides da Cunha. Nossa Senhora, hein, gente? Que responsabilidade. Currículo de peso aqui, hein, hoje. Muito legal. Então, a gente tem dois empresários, um no setor da moda e um no setor da alimentação, né, dos empórios, que está muito em alta. Bom, a gente sempre começa fazendo uma pergunta que para a gente aqui é super importante, que afinal a gente está dentro da casa do empresário e a gente vive o associativismo aí todos os dias, né? O Omar, como já foi presidente, hoje vice-presidente, você também já foi responsável, ainda é, né, responsável do núcleo, né, dos empórios, núcleo setorial, fez um trabalho aí super legal. E a gente gosta de perguntar, por que que vocês escolheram fazer parte da Associação Comercial de Campo Grande? Bom, eu conheci a associação, fui em busca de conhecimento e ali eu encontrei não só isso, mas como muitas oportunidades de união entre empresários. Então, eu acredito que a associação ela presta um suporte muito importante para o empresário, não só oferecendo informação, conhecimento, mas também unindo forças ali de vários setores. E você, Bom, Omar? eu trabalhava com telecomunicações na época e logo depois da privatização da empresa, eu fui transferido para Cuiabá, depois para Goiânia, fiquei militando Palmas, Tocantins, para todos esses lugares. Fiquei 6 anos fora de Campo Grande. Eu ia e voltava todo final de semana. Meus filhos eram pequenininhos ainda, então eu ia e voltava todo final de semana. Mas quando foi metade de 2005, por aí, eu consegui vir para cá em definitivo. E quando eu vim,
eu me deparei com uma situação que eu acho que não só eu deparo, mas outras pessoas que fazem, que têm a mesma trajetória que eu, vai acontecer. Nas empresas com quem eu me relacionava, não existiam mais as pessoas que eu relacionava, eram tudo diferente. E eu me senti perdido. Sabe? E agora? Como é que eu faço? E na época, conversando com um amigo, ele disse, por que você não vai lá para a associação comercial? Eles estão construindo uma chapa, estão querendo dar uma oxigenada, uma modernizada no modelo lá e tal. E aí, fui. Me apresentei ao pessoal e vai ser a oportunidade de eu saber quem são os empresários que estão nessas empresas, porque todo mundo vem aqui, né? E acabou que eu estou lá até hoje. Que legal! E você sabe que isso aconteceu comigo. Eu fiquei morando em São Paulo 14 anos. Aí quando eu voltei, a minha irmã é diretora da casa, né? Aí você volta, você não conhece mais ninguém. Ninguém. Porque tudo muda mesmo. Falei, ai meu Deus, e agora, né? Daí ela falou, vai pra casa. Aí eu fui pra casa. Aí lá eu conheci a Patrícia, conheci a Mariana, hoje nós somos sócias. Além da gente ter feito várias amigas lá, a gente tem um grupo de amigas, que até a Cidiana faz parte. Amigas de primeira. Amigas de primeira, o nome do nosso grupo. Então, lá realmente é a casa do empresário, onde a gente é acolhido. E a gente não faz só negócio, né? A gente se desenvolve também. E se a gente puder contribuir, melhor ainda, né? Pela classe. Sim. Eu acho que a entidade ganhou importância a partir do momento que a gente começou a ter, através da evolução da informática, internet, isso aqui, que as grandes empresas começaram a centralizar nos grandes centros. E aí, aquelas oportunidades boas de emprego que tinha aqui no estado começaram a minguar. Então, por exemplo, você pegava, por exemplo, Sanesul, tinha boas oportunidades de emprego na Sanesul, você ganhava bem na Sanesul. Enersul, meu Deus do céu, você tinha empregos maravilhosos ali na Enersul, você fazia carreira. Telemes, Telemate, você tinha vários empregos ali de ótima qualidade, remunerava bem e tal. Mas conforme isso foi se centralizando nos grandes centros, esses cargos foram acabando. E aí as pessoas queriam continuar em Campo Grande, porque as famílias são daqui, elas queriam continuar. E o caminho que apareceu foi empreender. E aí a entidade ganhou importância nesse momento, porque assim as pessoas queriam empreender, mas assim estava muito cru esse processo, diferente do que tem hoje. Hoje você tem um Sebrae aí, você tem a própria associação comercial que orienta as pessoas, que alerta as pessoas para os cuidados que precisam tomar, enfim. Não está mais como na época que eu vim empreender aqui em 93, que, sabe, a gente estava, como dizem no popular, igual o cachorro do caminhão da mudança, porque a gente estava com uma loja dentro do shopping e a gente não sabia nada, a gente não tinha tido experiência nenhuma. E assim, na época, a gente se ressentiu demais, porque as pessoas olhavam para aquilo, viam o desespero da gente e ninguém estendia a mão para te ajudar. Então, assim, hoje eu já vejo assim, bem diferente, sabe? Se você trilhar os caminhos, procurar Sebrae, procurar o próprio Sesc, Senac, forma uma mão de obra maravilhosa. A associação comercial tem ali um monte de orientadores para que as pessoas corram menos risco, sabe? Se aventurem menos, sabe? Isso hoje, graças a Deus, é uma realidade. Encurta até o caminho, né, Omar, do sucesso, assim, você vê outros empresários com outras experiências, como você trazendo aqui, né, a sua Ao longo do história, tempo, sabe, eu acompanhei vários casos, porque, por exemplo, como eu fui empreender, e meu caso foi dando certo, outras pessoas da empresa começaram a seguir o caminho, sabe? Só que aí, o que aconteceu? Hoje, por exemplo, quando você fala, eu vou gastar quanto para montar a empresa? Você vai gastar 400 mil. Aí a pessoa tem 400 mil, ela fala, opa, eu já tenho dinheiro para montar. Só que 400 mil é para você montar a empresa e capital de giro. Como é que você faz com ele? E aí eu acabei vendo muitos amigos, sabe, que não vieram conversar comigo, montando negócio e depois ficando na rua da amargura, porque ele precisava de dinheiro para fazer o negócio girar e o dinheiro não tinha, e ele não tinha onde buscar. E o tempo Acabou que também muita de gente... retorno disso, né? Claro, Porque às com vezes a gente certeza. monta uma empresa com fluxo de caixa, mas a gente é otimista no sentido de
falar, isso vai me dar retorno em tanto tempo, e às vezes demora um pouquinho mais. Não é Quanto? E aí é saber realmente a estratégia de falar quanto tempo eu vou aguentar isso. assim. Por exemplo, outra coisa que as pessoas não têm experiência é o seguinte: você negocia com os fornecedores, mas assim, fornecedor quando é muito bonzinho, ele vai te dar 90 dias de prazo, ele vai dar assim, 30, 45 e 90 dias, alguma coisa, ou 45, 72 e 90 dias, ele vai te dar esse prazo. Só que quando você está no mercado, via de regra, por exemplo, no meu mercado, um prazo de 6 meses para pagar é quase que default, é quase que ponto de saída. Então, o que você tem que entender? Que você vai precisar pagar as suas contas no máximo em 90 dias, mas o dinheiro que você fez, ele só vai retornar 180 dias depois. 6 meses. Isso com certeza vai abrir um buraco. E como é que você vai cobrir esse buraco? Se você entrar na vida de trocar cartão de crédito, pegar empréstimo em branco, teu lucro vai tudo por água abaixo. Se não for uma coisa muito bem planejada, muito de pé no chão, o lucro que você espera ter ficou para os outros. Você fala, bom, mas e o meu, e sabe? Sim. O teu foi. E daí a pessoa fica frustrada, né? Eu lembro anos 90, 2000, que tinha muitos PDV, né? Principalmente dessas empresas que você citou. E aí a pessoa, às vezes, era tudo que ela tinha e investia num negócio, e quantos não deram certo. Também tinha muito daquele pessoal que ia para o Japão e voltava com grana e investia ali, porque não tinha, assim, uma análise de mercado, entender um pouquinho ali no que ele ia investir, né? Hoje, ainda bem que tá tudo mais fácil. Antes de se aventurar, você consegue se preparar, né? Mas antes não tinha isso. E aí, falando em decisões que custaram caro, Omar, qual foi uma decisão cara que você tomou e que valeu muito a pena? Decisão, cara, que eu tomei que valeu a pena. Olha, eu representava no início, nos anos 93, 94, quando eu comecei, uma malharia no Rio Grande do Sul, de Santa Catarina. E o cara, ele realmente era um cara empreendedor demais, sabe? Um cara, meu Deus, tira o chapéu pra ele. Fora da curva. Fora da curva. E ele estava crescendo as franquias dele muito rapidamente. Num ano só, ele saltou de 22 para 65 franquias, sabe? Só que no ano que ele fez esse salto e ele fez muitos investimentos, foi o primeiro ano que teve um solavanco, o primeiro solavanco do Plano Real. E aí, a fábrica dele trabalhava em 3 turnos, de 8 horas cada turno, ou seja, trabalhava 24 horas por dia. Ele teve que encerrar um turno, e na época, o real era quase que pau a pau com o dólar, era quase 1 por 1. E a indenização desses colaboradores dele, na época desse turno, deu próximo a R$1 milhão, $1 milhão. Aí ele teve que entrar em banco, nunca mais saiu. Ai, que pena. E aí, eu tive que começar a buscar outras alternativas. E como eu estava indo muito bem com ele, eu estava negociando uma loja no shopping, que na realidade eu ia passar régua nessa loja para botar a malharia lá que eu representava, sabe? E a pessoa, uma pessoa muito inteligente, muito simpática, uma pessoa que eu prezo muito, que era a dona da loja, me disse o seguinte, ó, nós vamos fazer negócio, mas eu quero que você dê uma oportunidade para essa marca. Putz, eu já estava embalado no outro negócio, né? Não sabia que o cara estava afundando, mas eu já estava embalado no outro negócio. E assim, naquela época, a gente tinha uma dificuldade tremenda, porque não existia computador, não existia celular, e a informação, para você conseguir a informação, era uma dureza. Sabe? Então você em Campo Grande, para conseguir informação do mercado de Jaraguá do Sul, em Santa Catarina, meu Deus do céu, era uma coisa dificílima. Eu pensei, falei, olha, tá bom, 6 meses. Ela falou, vai ser o suficiente. Você não sai mais disso nunca mais. Falei, tá bom, Deus te ouça, né? Falei, vai pensando, tá bom, mas... E na realidade, a gente não pode falar de marca, eu não quero falar de marca, mas na realidade, essa empresa foi a empresa que a gente ficou por mais de 20 anos com ela. Olha só. E foi a empresa que salvou a gente do problema que já vinha vindo ali na frente e a gente ainda não sabia.
Nossa, Então, foi uma decisão que foi tomada, que valeu muito a pena. assim, eu diria, sem todas as informações necessárias, mas era por um prazo finito e o risco era um risco calculado. A decisão foi tomada e, assim, acho que foi uma das decisões mais acertadas que a gente tomou, porque, assim, foi muito bom pra gente, Ah, Que muito bom mesmo. legal, que bom. E você, Débora, tem uma história para contar pra gente? Tem como repetir a pergunta? Tem, Porque só para claro. eu tô Qual, com uma dúvida num ponto só. sim, qual foi uma decisão cara que você tomou e que valeu muito a pena? Certo. Bom, para mim, em 2019, surgiu a oportunidade de abrir a minha segunda loja. Eu comecei a empresa em 2016, já estava há 3 anos. Em 2019, ela passou por uma grande ampliação, a matriz, né? E, ao mesmo tempo, surgiu a oportunidade de ter uma segunda unidade localizada na Avenida Afonso Pena. E depois desses anos, né, com todos os desafios de entender o negócio, de atender uma, duas lojas, ainda abri mais duas, que eram formatos menores, e a gente foi numa expectativa de chegar mais rápido aos bairros, de gerar acessibilidade às pessoas. Enfim, isso foi uma decisão tomada aos poucos. Isso levou 3 anos, que a gente foi na expansão de rede. Não deu certo, porque o tempo de retorno foi longo, a gente enfrentou uma pandemia, o fluxo das pessoas no centro mudaram, a forma de consumo mudou. Então, eu tive que agir em relação a essa situação. Mas, por outro ponto, me deu um aprendizado importantíssimo entre logística, entre gerir várias lojas ao mesmo tempo, gerir pessoas. Então, isso foi um aprendizado tão grande que, na mesma época, abri um canal de atacado. O primeiro cliente foi em Corumbá e ele veio nos procurar para abrir um empório. Então, assim, para mim foi eu falei, vou pegar como um projeto piloto, né? Em outra cidade, como que eu vou fazer chegar lá? E isso foi um grande aprendizado, que foi a decisão que eu tomei em 2023, realmente, de ficar com a minha loja, onde eu atendia a matriz, desativar os outros pontos e abrir os canais de venda, atacado e varejo. Então, onde hoje nós estamos desenvolvendo esse trabalho. Que legal. Ô, Débora, então você acredita que mesmo com a questão aí da pandemia, de você ter fechado as lojas, né, ter recalculado a rota, isso foi muito positivo porque te abriu o olhar para um outro cenário? Com certeza, isso me fez enxergar que eu poderia fazer vendas e chegar onde eu sempre pensei, que o meu propósito era gerar acessibilidade para as pessoas, colocar o alimento saudável na mesa da nossa sociedade, chegar próximo a mais pessoas e como fazer isso. Então, o propósito inicial foi cumprido, não da forma do meu projeto de expansão, porque isso leva um tempo de retorno, é muito investimento, né, muito dinheiro que a gente coloca nisso, mas eu falo hoje que isso é o maior aprendizado que eu tive. É como se eu tivesse investido mesmo nos meus erros, nos meus acertos, mas com sentido de aprendizado, para Que fazer legal. essa mudança de rota, né? Dar uma virada no jogo e Recalcular, né? continuar fazendo aquilo que eu estava fazendo, né? Você continua fazendo a mesma coisa, mas mudando a estratégia, né? Então, a venda hoje, através de parceiros, eu falo que são dos nossos parceiros mesmo, porque a ideia é fazer algo próspero para ele. Eu não faço uma venda, eu faço realmente uma parceria de negócio. Que legal. E uma decisão que, assim, né, pegando nesse tema, né, que isso aí você tirou como um ponto positivo, né, através da pandemia ali, você recalculou a rota, então foi positivo pelo aprendizado, e você abriu o olhar para um novo cenário de negócio. E uma decisão que foi muito cara, assim, que você fala assim, meu Deus, errei aqui e, infelizmente,
recalcular a rota de novo. Sim, você eu não acredito que repetiria. realmente eu tenho investido na expansão de rede própria. É, e o Omar falou muito bem sobre isso, né? A gente faz um investimento, a gente espera o retorno daquilo, o fluxo de caixa. Então, aquilo me sobrecarregou muito, né? Um tempo lento para aquilo e eu senti que eu precisava parar. Eu precisava parar, analisar meus custos, analisar em relação ao custos não só de manter uma empresa, mas de gerir pessoas, né? Então é uma responsabilidade muito grande que a gente coloca não só em abrir um novo ponto, né? Mas das pessoas que estão ali envolvidas, da questão de mercadorias, né? O que colocar, né? Então isso aí para mim foi uma situação que eu sempre tento tirar o aprendizado de onde eu errei, mas também olhar, sabe, onde eu não posso errar mais Uhum. num novo negócio. E é interessante porque, Pode falar. assim, além de tudo isso, a gente ainda tem que lidar com as frustrações, né? Com certeza. Porque a gente coloca tanta energia para dar Sim. certo e tem que lidar com tudo Mas assim, ó, isso. eu vejo um lado positivo nisso aí, e não sei se a Débora vai concordar comigo, mas quando você se submete a esse tipo de coisa e que você está trabalhando com a carga por aqui, é a hora que você vê que você pode mais. É a Aquela hora que virada você de enxerga, chave, que né, fala, Omar? puta, não tinha visto isso, Aham. É sabe? sensacional. Então, é a hora que Sim. você sabe que você pode mais, sabe? Você Aham. fala, peraí. Isso, com É. certeza. Então, não que você vai Sim. sair se matando por aí, sabe? Mas, em determinados momentos, se você não arriscar, eu não diria nem arriscar, sabe? Se você deixar que o seu medo Sim. seja Superar, né? maior É. que a sua vontade de vencer, Exatamente. você vai ficar marcando passos, É Aham. verdade. Aí vem outro e sabe? faz. Então, assim, às vezes você toma determinadas decisões, sabe? Que você fala assim, então você é um irresponsável. Não, não se trata de ser um irresponsável, sabe? Mas, assim, às vezes a coisa não tá fechando, mas você fala, eu vou do mesmo jeito, Vamos, eu vou. bora. E ali Pra você cima. começa a Aham. ver que você pode mais, Sim. entendeu? Sim. Eu Tô acho que é isso vivendo que isso. cria Faz na você gente. subir, faz cria- você subir degraus, sabe? Você É. sobe degraus. Isso não significa que você vai perder a sua humildade e que você vai sair que nem um porra louca por aí. Não é nada disso não, que nós estamos falando. O que nós estamos falando é você submeter o negócio a determinadas situações e aquilo fazer com que o negócio supere o patamar que ele está e ganhe um degrau acima. É disso que nós estamos falando. Exatamente. É, e empreender é isso, né? A gente arrisca todos os dias. E muitas vezes, assim, essa sensação de medo que a gente tem, né, de fazer aquele negócio, mas aquilo tá fervendo dentro de você e de alguma forma você fala, tem um jeito de fazer isso dar certo, né? E isso move a gente, realmente. Então, a gente colocar o medo de errar, para mim, eu não enxergo dessa forma, sabe? O erro é um desafio que a gente tem que superar. Muitas vezes, isso nos gera preocupação, porque ou eu não tenho conhecimento daquilo que eu estou fazendo, ou eu não tenho habilidade, ou eu estou com uma atitude errada sobre aquilo. Então, eu sempre olho nesse sentido, sabe? Se aquilo está me trazendo uma preocupação, o que está me faltando? Buscar conhecimento com alguém que sabe fazer o meu trabalho melhor do que eu estou fazendo, ou é uma habilidade que eu preciso desenvolver em relação a isso, ou se eu tenho essas duas coisas, qual a atitude minha, sabe, em relação ao negócio, eu estou sendo covarde, eu não estou indo para frente. Então, fala, não, entendendo esses pontos e sabendo o que você está fazendo, se eu tiver uma atitude de coragem, buscar o meu conhecimento, ter habilidade para aquilo, isso te desenvolve, faz parte da nossa evolução, realmente, como empresário. É o chá, né? O conhecimento, habilidade e atitude. Exatamente. Que os psicólogos, né, Eu falam acho muito. sensacional, porque E é quando você muito- traz isso para você, Sim. o que está me faltando, né? E não esperando do outro uma reação, mas você agir mesmo, é onde a gente consegue entender os pontos de falha da nossa parte, melhorar dentro de um processo, melhorar dentro da sua empresa.
Uma coisa, é muito legal tudo isso que vocês estão trazendo, porque eu percebo que muitas vezes para o empresário falta clareza. Eu acho que clareza é tudo. Então, você estava lá com a sua loja, né, abrindo a expansão, aí chegou um momento que você parou e foi olhar para tudo, para os números, para tudo que você estava construindo. Então, foi um momento que te trouxe clareza do que você tinha que Com fazer. certeza. Isso é muito legal. E o empreender no Brasil, a gente é muito. A gente vai vivendo, né? Vai vivendo, vai fazendo. Aí, mas a gente precisa ter esses momentos de clareza. Acho que todo dia parar e olhar para o seu negócio e reformular a rota. Eu acho que falta muito isso nos empresários. E é por isso, na minha opinião, que muita gente não consegue, não Não tem avança. sucesso. Aham. É. Falta de clareza, Eu de tive um buscar rompante, ajuda. isso para mim foi um rompante em 2023. Eu tentava buscar de todas as formas algum meio, né, de aumentar meu faturamento, gerir melhor minha empresa. E eu estava, por energia, eu tenho muita energia, entusiasmo naquilo que eu faço, mas estava me faltando conhecimento e clareza, que é exatamente o que você está falando. Fiz um treinamento durante 3 meses e eu sou uma pessoa prática. Me fala o que eu tenho que fazer, eu vou lá e eu vou olhar para aquilo com foco, né, e disciplina para fazer aquilo. E eu fiz esse treinamento durante 3 meses e era uma coisa muito prática. Então, eu consegui, durante esse processo, desenvolver o conhecimento que eu precisava em relação às áreas que estavam me faltando, Ai, que né? legal. Porque o que é natural para mim, eu já estava fazendo. Então, ali eu consegui identificar pontos que eu não estava enxergando, que me faltavam. E nesse momento que foi que eu tomei a decisão mesmo, de entender as lojas, os negócios, que não estavam performando como eu imaginava e que havia ali um caminho de oportunidade a ser traçado, que era através da distribuidora. Olha aí, que Então, legal. nesses 3 meses, eu fiz toda a minha mudança do negócio, desativei as lojas, reorganizei a minha equipe. E com uma unidade, na época, eu mantive o faturamento que eu tinha com as 3 e consegui aumentar em 15%. Olha aí. Então, assim, foi uma coisa que realmente me consolidou naquilo que eu estava fazendo, no sentido de falar, bom, é esse caminho que agora você vai ter que trilhar e organizar o que ficou para trás. Nossa, muito legal. Eu sempre falo para as meninas, né? Às vezes a gente vê aquele empresário com várias lojas. Eu falo, gente, será que o faturamento dessas lojas compensa? Às vezes, será que não era melhor ele estar colocando energia só em uma? Ou não importa se é uma loja, uma empresa de serviços, mas eu percebo isso, né? Que às vezes a pessoa tá ali, pensa o tanto que isso daí gera de trabalho, uma folha de pagamento imensa, porque tem muitas lojas, será que compensa? Porque no Nem final do dia a sempre- gente quer ter lucro, Nem né? sempre mais significa resultado lucrativo, né? Mas, Exato. claro que se a pessoa tem a oportunidade de prosperar também, ela não pode Sim, deixar de jeito nenhum, mas Uma o coisa- tem que estar importante é olhando você estar isso. analisando realmente esses resultados, gerir loja por loja. Desafiador, né? O Mar quer contribuir? Na realidade, assim, algumas vezes, uma operação, ela tem o objetivo de conter a concorrência. Então, na realidade, é o que a gente chama assim de boi de piranha. Então, aquela operação, ela não vai dar tanto lucro assim, mas ela vai conter a concorrência. Então, existem algumas estratégias que você acaba montando operações nem sempre com o mesmo propósito, entendeu? Às vezes você monta uma alteração, é estratégico, você monta uma operação para conter a concorrência. E se ela não estivesse ali, você estaria com um concorrente ali afetando o resultado de todas as outras operações tuas. Interessante. Nossa, super Mais um interessante. Entendeu? aprendizado. Mais um- Muito, Eu faz vou muito começar a analisar isso daí. Eu vejo assim também a questão do ego, sabe? É da gente voltar a algumas casas quando necessário, porque o empresário, a gente tem que ter muito cuidado, né, com essa questão do ego. Aí, beleza, meu faturamento não tá X do que eu espero, eu vou ter que fechar 2 lojas, não vou manter a que custo, só por conta do status. A gente tem que estar sempre trabalhando essa questão do nosso alter ego, né? Eu aprendi muito com isso, no sentido assim que hoje eu vejo que é um comportamento um pouco imaturo e emocional. Em relação a você querer manter algo
sabe? Pela presença daquilo. No fim das contas, ninguém está se importando com isso. Amanhã ninguém nem vai lembrar disso, sabe? Verdade. E então a gente colocar a nossa imagem a custo de É- achar É muito mais alto é muito raso, do que o né? risco todo que a gente está correndo, Uhum. né? Então, em relação a isso, realmente, é se olhar, mas peraí, estou aqui para aprender, não sou grande coisa e manter essa atitude sempre positiva no sentido de construir e não de achar que a gente já está no topo, né? Sim. E Omar, uma decisão que custou caro e que você não repetiria hoje, que veio de aprendizado. Vou te dizer. Eu tinha uma franquia de uma marca que fazia parte de um grupo. E esse grupo, até hoje, ele opera em vários shoppings do país. E eu sempre soube que o perfil da marca que eu representava era para um público muito mais de rua do que de shopping. E essas clientes diziam dentro da loja por que não gostavam de ir ao shopping. Só que, num dado momento, esse grupo começou a negociar lojas com esse grupo de shoppings no país todo. E eles estabeleceram a seguinte marca: nós queremos Campo Grande. Nós queremos tal marca que é a que eu tinha, é em Campo Grande. E os caras me apertaram, disseram o seguinte: Omar, ou você vai para lá, ou nós vamos colocar uma loja nossa. E aí você competir com a fábrica, você não consegue. Não. Não. A fábrica tem contornos que você não Já consegue. é um jogo perdido, né? Sabe? Eu resolvi arriscar. Falei, ó, vou perder brigando, sabe? E perdi brigando. Vou morrer atirando. Então, assim, foi uma decisão horrível, foi uma decisão péssima. A gente tinha uma loja linda no shopping. Mas, assim, a resposta foi a esperada, porque já era mapeado, foi a esperada. Então, assim, essa é uma decisão que eu não repetiria. E você já tinha as informações das próprias clientes, Tinha, né? tinha. Faz parte. Tinha. Só que assim, se tivesse deixado eles colocarem a loja, eles se utilizariam de determinados argumentos ou de determinadas variáveis que eu acho até que a cliente iria para lá. Porque ele ia poder praticar um preço que eu não consigo. Se eu praticar aquele preço, eu quebro. Sim. Entendeu? Então não sobrou muita alternativa. Ou vai ou vai. Faz É isso. parte, né? E hoje, assim, com a experiência de vocês, né, no negócio, vocês tomam uma decisão mais rápida, analisa o cenário, ou você tem mais cautela, ou tudo depende do que vocês vão fazer de ação dentro da empresa? O ramo de vocês precisam ter decisões rápidas ou mais cautelosas? Eu sou muito mais paciente a uma ideia que me surge hoje. Porque Você é acelerada, né, Débora? eu sou muito acelerada e minha cabeça fica o tempo Eu todo também sou assim. pensando no negócio, em como melhorar, em como fazer, né, a forma melhor de fazer aquilo que a gente faz hoje em dia. Só que hoje eu tenho muito mais cautela e sou muito mais paciente a entender se é o momento, eu não descarto, mas Mas vai entender se esse é o amadurecendo. momento, né, porque senão a todo momento entra distrações, entram coisas e aí você não termina o que está fazendo com constância. Então, hoje o meu desafio é realmente ter foco, constância naquilo que eu estou fazendo e entender que as novas ideias que surgem no meio do caminho precisam do seu tempo. Então, De maturação. Exatamente. Eu não saio mais atropelando, sabe? Entendi. Agora vem. Então, eu tenho mais cautela. Deixava a equipe louca, doida. Então, se eu não entrar nesse trem agora, eu não pego mais ele. Exatamente. E tudo tem o seu tempo, Uhum. realmente. Não deixo descartado, mas tenho mais. Maturação. Uhum. Eu vou dar 2 exemplos que mostram com clareza a velocidade com que você decide uma coisa ou outra. Ai, maravilha. Nós estamos vivendo um momento agora, em relação à moda, que é o momento do monjar.
Ai, A mulherada toda diminuiu de manequim. PP, agora é PP. Então, isso, sabe? Você não tem que ficar pensando, Sim, você sem tem que rever a sua planilha de estoque, você tem que rever a sua curva de compra de tamanho e trazer tudo para o PP aqui, entendeu? Então, isso é uma decisão rápida, isso Com não tem certeza. muito o que pensar. Até porque se você ficar pensando muito, daqui a um pouco a roupa vai ficar dentro da tua loja, você não tem para quem vender, porque a mulherada está tudo mais magra, entendeu? Sim. Então, isso é decisão rápida. Agora, por exemplo, a marca que você representa vai entrar com a linha fitness. Calma. Calma, que aí eu preciso ver como que está o mercado, quem são meus concorrentes, como está a situação, antes de você se embalar e falar, vou pôr. Não, não é assim que funciona, não. Analisa teu mercado, analisa quem são teus concorrentes, vê que tipo de espaço você tem, qual é a proposta da empresa que você representa, para você falar assim, vou entrar, não vou entrar. De repente, você pode, inclusive, esperar com que a empresa que tem lojas próprias entre para você ver a resposta, para depois você ter mais segurança e entrar. Fazer o negócio. Claro que você perdeu um tempo, mas é um tempo que vai te sinalizar para uma decisão mais segura. Entendi. É isso. Muito bom. São vários, Sim, vários pontos de tomadas de decisões que a gente tem que entender o momento, realmente, né? isso é muito legal, né? Tudo isso faz parte muito da maturidade, né? E chegou o momento da caixa da empresária. Fala aí, explica o que que é isso, Patrícia. Bom, Débora e Omar, nós temos... E nossa audiência. Pessoal, nós temos a caixa da empresária, onde, quando nós decidimos o tema do mês, nós enviamos no grupo do Conselho da Mulher se elas têm alguma dúvida pertinente àquele tema do mês. E elas mandam algumas perguntinhas pra gente. Ontem nós tivemos uma reunião do conselho, fiz ao vivo lá, quem sabe faz ao vivo, e elas mandaram umas perguntinhas pra vocês. Agora vamos entender a letra delas, né? Dá pra Débora tirar. Sorteio aqui, Débora, por favor. Dá para vocês? Yes. Agora vem cá, senhora. Nós duas aqui. Então vamos ver aqui, ó. O nome é Lise Lopes. Ai, que legal. A Liz, ela acabou de vir para Campo Grande, ela é de Primavera do Leste, lá do Mato Grosso. Aham. Guilherme. Legal. Guilherme também de Primavera. Nós Conheci somos ela todos- ontem. O meu filho nasceu lá, em Primavera do Leste. E olha que legal, ela trabalhou na associação comercial de lá, ela me falou. Legal, né? Daí veio para Campo Eu sei quem é Grande, essa procurou. pessoa. Eu conheci ela no evento do Cicobi. Aí, olha que legal. Sei quem que é. Ela e o marido eu conheci. Ela trabalha com consultoria empresarial. Super legal, tá vendo? Trabalhou lá, viu a importância, chegou em Campo Grande, foi para nossa casa. Então vamos lá. Consegue entender? Vou tentar. Ó, ao encontrar uma profissional muito boa, direciona essa pessoa para um cargo de chefia, administradora, sem antes passar por um período de ambientação. Custou caro, pois tecnicamente excelente, mas não sabia cuidar de pessoas. Isso é comum? Vocês entenderam? Ela perguntou se você contratou uma pessoa que tinha um perfil de liderança para chefia. Perfil, mas não tinha experiência. E chegou e já colocou. E Deixa eu vocês... ver. Tá. O que que aconteceu? Ao encontrar uma profissional muito boa, direcionar essa pessoa para um cargo de chefia administradora, sem antes passar por um período de ambientação. Custou caro, pois tecnicamente excelente, mas não sabia cuidar de pessoas. Isso é comum? Ela pegou uma pessoa muito técnica e já contratou lá como num cargo de chefia, De né? chefia. Liderança. De liderança. Só que a pessoa não sabia sabe cuidar gerir de pessoas. pessoas, Não era sabe boa gerir com pessoas. pessoas. Isso é comum? É comum. Eu acredito que em todo ambiente de trabalho, a gente entender qual o perfil realmente do profissional. Tem gente que é mais técnica, tem gente que é mais comunicativa, que consegue ser mais flexível. Então, assim, você colocar num cargo de chefia depende para o que você quer que essa pessoa desempenhe, né? Realmente, isso impacta na questão da liderança. Eu falo assim, a liderança, muitas vezes a pessoa interpreta como alguém que fica delegando para os outros fazerem. E eu não vejo dessa forma. Para mim, liderança é você fazer o que tem que ser feito, independente de ter ou não as pessoas.
Então, todos entenderem que alguém está puxando isso, alguém está fazendo isso. Então, vamos fazer junto, vamos construir. Então, eu vejo que é comum, mas que no cargo de liderança, você também tem que saber qual é a responsabilidade você dá para cada cargo, né? E se a pessoa não tem habilidade de lidar com pessoas, não faz sentido, Não. né? Você realmente, todo mundo tem a sua competência, a sua qualidade, e você coloca aquilo onde ela vai te trazer o resultado que você espera. Exato. Omar, tira um. Isso. Esse aqui é da Juliane Tozeto. A Juliane, ela é fisioterapeuta e ela dá consultoria para clínicas médicas. Ela é de Sidrolândia e ela é coordenadora do Conselho da Mulher de lá, da associação. Legal, né? Ontem ela veio na nossa reunião. Bom, existe algum marcador, mecanismo que possa ser. Deixa eu começar de novo. Existe algum marcador ou mecanismo que possa ser eficaz para identificar que uma decisão já tomada e implantada foi equivocada e conseguir pivotar rápido, antes que se torne irreversível o custo disso? É bem ampla a pergunta dela. Sim. Bom, a primeira coisa que eu queria falar é o seguinte. Fisioterapeuta é uma categoria assim que eu tomo todo cuidado. Porque esse pessoal sabe aonde dói, sabe fazer dor. Então, assim, eu tomo cuidado danado com esse povo. Ai, ai, é verdade. Mas assim, ó, quando você toma uma decisão e a decisão está errada, rapidamente você começa a não coletar os resultados que você está esperando. E se isso não está acontecendo, de duas uma. Ou você calculou mal o período de maturação da decisão que você tomou, ou sua decisão está errada e você precisa rever. Agora, dizer assim que existe um indicador específico para isso é muito vasto. Vai depender do tipo da decisão que você está tomando, no segmento que você está tomando. Então, assim, eu acho que o melhor indicador que você pode ter é o seguinte: eu fiz isso para colher tal resultado. Está acontecendo ou não? Ah, não, está caminhando em outra direção. Opa, peraí, então vamos rever. E colocar um Vamos prazo, rever. né? Claro, Sim. claro. Para isso. Claro. Muito bom. Bom, essa foi a caixa de empresários. Caixa da empresária, na Da verdade, empresária. né? Essa é para o Conselho da Mulher. Bom, Débora, agora vamos falar mais específico assim para sua área, já que você atende o varejo. Onde que o empresário mais erra na hora de decidir? Que você vê ali dentro da sua área de atuação, atendendo o varejo. Em relação ao varejo, né? Isso. Eu vejo que muitas vezes a pessoa acredita que ampliando o leque de produtos ou acredito mais nos produtos mesmo. Isso vai fazer com que naturalmente o faturamento aumente. Então, pensa na ampliação, na diversidade de produtos e eu acho que isso é um ponto muito delicado. Né? Eu, por exemplo, na minha empresa, num determinado momento de análise, eu tinha mais de 4.000 itens de prateleira. Então, o que eu fiz naquele momento? Eu fiz uma análise, realmente, quais eram os produtos mais vendidos, quais eram os produtos que me davam mais margem. Então, eu fui olhando filtro por filtro da operação que eu tinha. E eu entendi que daqueles 4.000, eram 1.600 mais ou menos, representavam entre valor e quantidade. E isso não impactou no meu faturamento. E me deu mais força para eu ter produtos que me davam mais margem, sabe? Então, são detalhes ali que muitas vezes a gente, na ânsia de querer oferecer muita variedade, você acaba deixando o estoque parado, coloca o investimento numa marca com um dinheiro muito alto e fica ali,
corre o risco de perda. Então, nesse sentido, pensar muito na variedade e não olhar para realmente aquilo que sai, aquilo que está te dando lucro, margem, e manter um estoque enxuto e lucrativo. Nossa, legal. Você deve viver isso, né, Omar? Com certeza, com certeza. E assim, mercado de moda é um mercado bem complicado, eu diria. Porque assim, além de você ter a alternância de estações, que muda completamente o que você tem na loja, você ainda tem televisão, tem esses negócios todo que lança uma coisa nova, sabe? Ah, agora é só calça de cintura alta que vai usar. Tudo que você tem na loja micou. Aí você tem que dar. Fala, não, eu tô vendendo por R$10. Preço de banana, Sabe? né, Omar? Porque assim, Tem que é se ver muito banana. perecível o processo, sabe? Sim. Então, assim, você tem que ter bem cuidado na hora de fazer esse tipo de coisa, porque isso pode, assim, quebrar teu negócio. Você pode, assim, ficar numa situação complicada de investir num determinado segmento e você não ter retorno nenhum depois, você ficar sem retorno nenhum. Então, assim, muita atenção. Outra coisa que eu chamo a atenção é o seguinte: a gente vive num mundo hoje, no passado não era assim não, mas hoje é. Você precisa considerar para o teu negócio sempre uma coisa chamada inovação tecnológica. Isso veio para ficar, não vai embora, Inovação, e isso né? muda tudo. Olha, eu me lembro de um rapaz, isso já tem alguns anos, 15 anos atrás mais ou menos, mas um rapaz que trabalhava numa loja de som famosa aqui de Campo Grande. Ele saiu e resolveu montar uma loja de CD. Justo quando começou o tal do mercado de internet. A loja de CD dele durou 6 meses. E ele era um cara profissionalíssimo, conhecia tudo, sabe? Mas não resistiu. Por quê? Porque a inovação tecnológica veio e passou a régua no negócio. Então, isso é um outro ponto que eu recomendo que as pessoas não deixem de lado. Porque tá aí e veio para ficar, Isso. sabe? Então, assim, algumas coisas que são sonho de desejo hoje, daqui 6, 8 meses ninguém quer mais, Já tá passou. descartável, já virou Verdade. descarte. Muito Sabe? rápido. Rápido, Tudo muito rápido. As pessoas precisam analisar isso. E um outro ponto, assim, que hoje, para mim, é um dos pontos mais importantes, sabe? Acho que a Débora pode falar sobre isso também. É um troço que chama relacionamento. Você não pode, sabe, receber uma cliente na loja, na minha loja, por exemplo, e você fazer uma venda para ela, que depois ela vai chegar na casa dela, botar aquilo no corpo, e as amigas vão falar: amiga, quem te vendeu isso? Que coisa mais horrorosa. Você perdeu a cliente, Uhum. entendeu? Então, se não força, se não tá legal, tenha coragem de dizer: ó, não tá legal. Quem mexe com moda sabe muito bem isso, entendeu? Então, isso é construção de relacionamento. Até em serviços, né? Então, assim, hoje é Venda de muito, serviços. muito importante. E hoje, o maior inimigo da internet que eu vejo é o tal do relacionamento. Porque na internet não existe isso. Não mesmo. E quando você tem relacionamento, sabe? Por exemplo, eu tenho cliente no interior do estado. E assim, algumas clientes do interior do estado são promotoras, defensora pública, enfim, mulheres aí que Estão ocupando ascenderam a cargos importantes, mas ainda estão em cidades pequenas do interior do estado. E essas pessoas, via de regra, às vezes o prefeito da cidade na quinta-feira fala: ó, amanhã nós vamos ter um jantar, não sei o quê, e ela quer uma roupa. Então, assim, o fato de você ter relacionamento com essa pessoa, saber que tipo de roupa cai bem, que tipo de roupa não cai, te permite, sabe, pegar 2, 3 peças, colocar dentro de uma sacolinha, botar na van e ela receber no mesmo dia lá para o máximo que vai acontecer com ela tem que ter uma costureirinha ali, fazer barras, coisas assim que um não dá pra ajustezinho gente, rápido, sabe? né? Mas eu chamo isso de construção de relacionamento. Então, eu tenho oportunidade de venda na mão? Eu tenho. Se eu não tiver a roupa que eu estou entendendo que vai ser boa para ela, é preferível dizer o seguinte: não posso te atender hoje. Entendi. Não consigo te atender hoje. Porque você vai queimar o relacionamento e você vai perder aquela cliente. Verdade. Então, assim, isso vale para qualquer segmento.
Gente, eu fico assim, Qualquer segmento vale isso. extasiada, assim, de tanto que eu aprendo nesse podcast, né? A Aham. gente vai anotando, É, a gente assim, vai anotando aqui tira as coisas pra várias gente coisas. ler. É, a gente já tá indo pro final do nosso podcast, mas vamos lá. Vocês mudaram a tomada, porque vocês têm muito tempo, né, empreendendo. O Omar tem mais de 30 anos, você tem mais de 19 já, né? 10. 10? 10. Ai, Tô eu também. começando, tô A gente, eu tô começando. comemorando uma Esses dias eu encontrei um década. empresário de 50 anos, acho que o Omar também, né, pelo Meu tempo, pai, mas assim, 52. 30 anos de... Eu também, 10 anos na saúde e segurança E do trabalho. aí, me disse assim, tô começando, tô me sentindo como no começo, tudo novo, esse ano tá sendo tudo diferente. Então, eu sempre olho nesse sentido, tô começando. Mas, assim, eu fico vendo assim, ó, É uma o pessoa ânimo, né? que me chamava muita atenção, sabe? Que na realidade, eu falo, esse cara nunca trabalhou na vida dele. Porque esse cara, aquilo não era trabalho para ele. Aquilo era uma diversão. Ai, Ai, você Que é um pode falar cara quem chamado é? Silvio Santos. Ai, Ah, Aquele cara, é. ele nunca trabalhou na vida dele, ele divertia, ele se divertia, porque ele morria de dar risada, o programa dele inteiro, sabe? E ele fazia as coisas acontecerem, ele fazia a coisa rolar. Então, assim, visionário. quem está trabalhando, dele, quem tá trabalhando com aquilo que gosta, Uhum. não precisa de relógio para ver que hora que ele tem que chegar e que hora que ele tem que ir embora. Ele não precisa de nada disso, sabe? O trabalho para ele não é um fardo. É claro que nós temos limitação física, a gente precisa de comer, a gente precisa descansar, tal. Mas o trabalho não é um fardo para você. Você vai fazendo aquilo porque aquilo te satisfaz, aquilo te traz prazer, entendeu? exatamente. Então, eu acho que isso assim é uma das variáveis de sucesso mais importante no negócio. Você está fazendo o que você gosta. Desculpa, eu sei que a gente está ao vivo, mas assim, quando você está acordando de manhã, senta na cama, olha para cima e fala, ai meu Deus, lá vou eu de novo para aquela, sabe? Você está no caminho errado, Verdade. Tá na hora de Não pode- rever, né? sabe? Não é isso, você não gosta de fazer o que você Não. faz. Isso não está te agradando, isso não vai motivar você à criatividade, Às motivar você a novas ideias, motivar você. Nada disso. Às vezes até o ambiente, né, Omar? Às vezes Pois você tá é. na profissão certa e tudo mais, mas aquele ambiente não é pra você. Você não tá feliz ali, né? Então tem Isso que aí. rever, Isso recalcular a aí. rota. Hoje eu acho que Esses esse dias tema Esses dias me contaram uma historinha rápida, não sei se nós temos tempo ainda, Temos, pode contar. mas na realidade o filho formou e foi falar com o pai. Falou, pai, eu me formei assim, assim, assado. E o pai falou assim, eu tenho um presente para você. Ah, é? O que foi? Ele falou, vamos lá na casa do seu avô, né? Chegou na casa do avô, abriu a garagem, tinha um carro antigo que tinha sido do pai, que ele tinha guardado pro filho, sabe? Era um carro bem antigo. E aí o pai falou assim, eu queria que você pegasse esse carro aqui, ele funciona, eu queria que você fosse no mercado de carros e tentasse vender. Aí dali um pouquinho o menino voltou e falou assim, pai, o cara falou, o carro tá muito velho, no máximo quiser pagar R$ 1.800 do carro. Eu falei, não vou vender não. Ele falou, não, tá bom, beleza. Então agora eu queria que você fosse no banco e tentasse financiar esse carro. Dali um pouquinho ele voltou e falou, pai, foi pior do que lá, porque o banco falou que o carro tá caindo, não sei o que, né? Pai, me ajuda, pelo amor de Aí o Deus. pai falou, não, agora eu quero que você leve esse carro lá no mercado de carros antigos. Dali um pouquinho voltou o menino. Pai, tinha gente que nem paga 90 mil do carro. Então, sabe o que eu queria te dizer? Que você precisa estar aonde você é valorizado. Aonde você não é valorizado, você não vai conseguir construir sua carreira, construir seu... Então, na realidade, assim, o que ele queria mostrar para o filho, sabe? Uhum. É que, assim, você precisa estar aonde você é reconhecido, onde você é valorizado. Então, um carro antigo, para banco, para mercado, aí, isso não interessa para ninguém, eu não quero saber disso. Mas para quem é colecionador, para esse segmento, meu Deus, aquele carro era um espetáculo. Sim. Isso acontece com a gente na vida. Demais, demais, demais. Você está com pessoas que não te reconheçam, que não te valorizam, e isso acabar gerando um descompasso na sua evolução, entendeu? Muito boa essa história. Eu queria um carro antigo Eu desse. também.
Débora, e assim, a gente falou um pouco sobre os erros, né, e acertos e tudo mais. Depois de toda essa jornada, você acha que você ficou mais conservadora ou mais estratégica? Mais estratégica, com certeza. É que você foi buscar o treinamento, né? Eu acho Sim, que não, abriu a muito visão. mais Você pode estratégica. contar um pouquinho como é que foi esse treinamento? É que é um treinamento voltado para a prática, realmente, Mão né? na massa. Empresário, a área pessoal, e ele desenvolve em você realmente essas habilidades, onde você consegue ver onde não está enxergando, né? As suas atitudes, é bem complexo e individualizado, né? Então, é um treinamento personalizado que eu falo no sentido de que cada um tem um ponto a ajustar, e ali eu entendi onde eram os meus, né? Então, nesse período de 3 meses, foi o primeiro módulo que eu fiz, eu consegui realmente fazer toda essa mudança do meu negócio, da minha estratégia, entender o que me faltava, e isso eu salvei realmente o que eu estava fazendo. Isso me salvou. Eu falo que foi um divisor de águas Ai, porque que me bom, salvou, que bom. onde eu coloquei na prática o que eu precisava realmente fazer. Muito legal. E, Uhum. Omar, tem alguma decisão que você não toma sozinho? Olha, via de regra, eu trabalho num segmento que não é muito favorável ao meu processo de gestão, porque na loja, uma pessoa, um homem no meio de uma loja feminina atrapalha, Você sabe? acha? Não, eu não acho, eu tenho Por quê? certeza. Não, porque, por exemplo, ó, é comum, sabe, às vezes chega uma moça lá e fala assim, eu coloquei peito novo, quero mostrar. Sabe? E assim, e eu faço questão, sabe, que a loja continue sendo um local aonde elas confiam, aonde elas têm liberdade, aonde elas possam se sentir à vontade. Então, assim, hoje, às vezes, para mim sair da loja, eu passo pelo corredorzinho do fundo e saio lá do outro lado, porque eu nem passo dentro da loja. Então, as minhas decisões, via de regra, eu converso com a equipe. Eu acabo sendo muito dependente da equipe, porque eu preciso do feedback delas. Então, eu trabalho com os números, entendeu? Não adianta vocês me falar coisa de sentimento, porque eu tenho número na mão, Exato. entendeu? Mas, por exemplo, algumas coisas eu não sei Uhum. em relação à moda, entendeu? Ó, a mulherada não tá gostando disso. Eu não tenho essa informação. E não tem número que te dê essa informação. Só a frente de loja que te dê isso. Uhum. Então, assim, via de regra, a maioria das minhas decisões são decisões tomadas em equipe. Que legal, muito, Muito bom. legal saber disso. Débora, e para Uhum. você, o que que define um bom empresário? Acertar mais ou aprender mais rápido? Aprender aprender mais rápido, com certeza. Porque tem decisões que você precisa agir, né? Então, não é em acertar mais, né? Eu acho que faz parte do negócio, Jogo. realmente. Você pensar só em acertar, na hora que você erra, e aí? Não vou me movimentar? Então, eu acho que é agir mais rápido mesmo. É entender o tempo da sua decisão, né? Virar o jogo em relação a isso. Então, eu acredito que agir mais rápido. Legal. Estamos chegando ao final do nosso podcast e a gente tem o momento do ping-pong. Então, a gente vai fazer umas perguntas, vocês respondem o que já vier na cabeça na hora, De bate pronto. sem pensar muito. Eu faço uma Ixi, amiga. pro... olha aqui. Eu faço uma pro Mar, você faz uma pro Débora. Beleza? Tá, então eu começo. Essa aqui a gente faz por cima. Omar, empreender em Campo Grande é? Não só em Campo Grande, mas no Brasil como um todo, é um grande desafio. Porque hoje, infelizmente, a gente tem uma política tributária no país que penaliza sobremaneira o empresário. Enquanto nós não tivermos uma política tributária que tarife o empresário pelo lucro, a gente sempre vai ter um desafio maior para poder empreender. Inclusive, isso é um fator de limitação de muitos empreendimentos que poderiam estar aí abertos e não estão por conta disso. A gente espera que um ano como esse, que é um ano de eleição,
os políticos que vão se eleger para o próximo mandato sejam sensíveis a isso e entendam que isso é para o bem do país. Não é só para bem de empresário, não. Isso é para o bem do país. Muito legal. Débora, uma qualidade essencial do empresário hoje. Dá para ir cortar depois, nesse tempo todo de espera. Não Tá. tem problema. Uma qualidade essencial. De um empresário hoje. Quer responder, Omar, também? Acho que ânimo e coragem. Ânimo e coragem. Todo dia, e não falo ânimo no sentido de estar alegre, não, é de ter vitalidade, de fazer algo com entusiasmo, sabe? E coragem realmente para enfrentar todos esses desafios e ainda pensar no que você está fazendo como algo maior. Esses dias a minha irmã falou que para ser empresário você tem que ser 50% louco e 50% corajoso. No Brasil, sim. Omar, um erro comum de quem empreende. Olha, acho que um erro comum de quem empreende é não conhecer corretamente aquele segmento onde a pessoa está querendo investir, está querendo empreender. Esse é um erro assim que pode levar a pessoa... Muitas vezes a pessoa fica naquele oba-oba de falar, não, porque fulano tá rachando de ganhar dinheiro, ciclano tá rachando de ganhar dinheiro. Sabe? Calma. Calma, que não é bem assim, sabe? Então a gente vê muitas pessoas embarcando nesse oba-oba e chega ali na frente, a pessoa diz o seguinte, poxa, não era bem assim. É muito legal. Teve uma reunião do conselho que a gente fez, que era para contar a história de expansão e sucessão. Eu não vou contar quem foi, porque a gente foi até essa empresa. E foi muito legal que ele contou isso pra gente, que a gente esteve com o filho do dono que já está na expansão, na sucessão, né? Ele falou, muitos veem o nosso negócio e abre do lado, porque tá sempre cheio. Sempre. De final de semana. Mas eles não sabem como é de segunda a sexta para a gente segurar aquilo ali. Então, muitos abrem, porque olha, falando que é isso que você acabou de falar. Nossa, fazendo sucesso, tá ganhando muito dinheiro, vou fazer igual. E não tem sucesso. Vários, assim, já. Acho que praticamente todos, nenhum conseguiu ali ficar por causa exatamente disso. Porque todo resultado também é uma construção, né? Então, não adianta a gente achar que vai abrir e vai acontecer ali, né? Existe uma construção daquele negócio, o cliente também entender você naquele segmento, né? Te reconhecer naquilo que você está fazendo, é uma construção. E o erro, muitas vezes, também é em achar que você sempre vai acertar. Toda decisão vai ser assertiva. E daí entra a ilusão, né? Aí entra o que o Omar falou do relacionamento, toda essa construção de relacionamento. Com certeza. E também do capital intelectual. Porque às vezes, eu vou fazer igual, mas aquele capital intelectual que tá ali, Sem dúvida, ninguém consegue copiar e fazer igual. Sim. Pode até ser que algum faça melhor, mas é raro a gente ver isso acontecendo, né? E é desgastante se a pessoa se coloca também numa posição de comparação. Eu quero fazer isso, mas eu quero estar como aquele lá, né? Então, a pessoa sempre vai estar ali esperando o outro fazer algo. Só que aquele que já está no lugar já tem a cabeça mais para frente, já passou por tudo aquilo. Então, você não pode nunca ter o olhar de comparação. E sim, talvez de inspiração, né? De inspiração, sim. É. Né? Mas você fazer do seu jeito, construir a sua história, o seu negócio. Sou eu? É você? Para Débora, né? O que não pode faltar em um bom negócio? Eu falei sobre o entusiasmo, realmente. Eu acho que é isso. É você fazer todo dia a mesma coisa, com foco, com constância. Acreditando, E acreditando naquilo, sabe? Melhorando o que precisa melhorar, mas pensando realmente por que eu tô fazendo aquilo,
sabe? Onde eu quero chegar com isso, as pessoas que estão ali dentro do nosso ambiente de trabalho, construir com eles também uma história para eles, eu acho que é providencial, sabe? Legal. Omar, isso aqui vai ser super fácil pro Omar. A CICG em uma palavra para você. A casa do empresário. A nossa casa. E para você, Débora? União. Ai, Legal, muito bom. muito bom. Bom, para quem quer. Ah, a gente esqueceu Ah, daquele não. momento. Não Ai, esquecemos. não. Lembramos agora. Lembramos. Ai, ainda bem. Conta pra gente como que as pessoas fazem para te encontrar. Fala do seu empório. Hoje nós temos canal de vendas no Varejo, na Rua Marquês de Lavradio, 626, e na Antônio Maria Coelho, 163, na Vila Planalto. Atendemos varejo e atacado. É onde fica a nossa distribuidora. E hoje nós temos o trabalho de revenda para empórios, lojistas e mercados, onde a gente faz a implantação do granel para mercados. Então, tem todo o suporte da montagem até a área de vendas desse segmento de alimentação natural. Em todo o Mato Grosso do Sul. Em todo o Mato Grosso do Sul. Hoje nós estamos atendendo algumas redes em Campo Grande, Três Lagoas, Dourados, Ponta Porã, Bela Vista, Terenos, São Gabriel do Oeste, por aí vai. E vamos entrando. Não, é a Green Sul. Green Sulk. Isso aí. E você, Omar? Então, eu estou com a loja ali na Euclides da Cunha, número 147, e a gente também atende por rede social, atendemos o pessoal dos nossos clientes no interior também, e quem puder nos visitar vai ser um grande prazer receber. Que legal. Fala o nome da loja. Bob Store e Majorelli. Ah, que legal. Isso aí. Bom, Eu trouxe também uns petiscos para que vocês possam degustar. sim. Uma lembrança para Legal. vocês. Guilherme vai pegar pra gente. Esse é do Omar. Ah, eu já abri. Eu já abri. Patrícia, muito Obrigada, obrigada. Débora. Desfrutem aí com saúde. Espero que gostem. Olha, tá com a cara boa aqui dentro. Omar. Cara Olha que boa. legal que vocês fazem, todo capricho, cuidado, né? Muito obrigada. Eu que agradeço. Bom, esse foi o Papo de Empresários. Nos acompanhem, se inscrevam no canal, façam seus comentários e até o próximo. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.